transforma em um pescador de homens. Tira de mim a natureza humana e me transforma em um filho de Deus. Bata palma, bata palma, bata palma para Jesus. Alabandecovanas. Aleluia, Jesus. E existe uma palavra que Jesus diz para todo aquele que atende a chamada dele. Jesus disse para Simão e diz assim: olha, vinde após mim, e eu te farei pescador de homens. É muito fácil querer ser pescador de homens, mas o difícil é você atender, seguir a Jesus. Porque Jesus primeiro, em Mateus capítulo de número 4, no versículo 18 e 19, ele vem dizendo assim: vinde após mim, e eu vos farei, que era Tiago, que era Pedro e André, o seu irmão. Vinde após mim, eu te farei um pescador de homens. Para ser pescador de homem, tem que primeiro seguir a Jesus. E para seguir Jesus, tem que ter força de vontade, tem que ter disposição, tem que ter amor pelas almas. Senão você não vai conseguir chegar lá. Disposição, irmão. Agora uma coisa interessante: para ser pescador de peixe, você tem que ter vara, anzol e um mar e um barco. Diga amém. Mas para ser pescador de homem, você tem que saber, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ter testemunho, irmão. Para ser pescador é fácil, é vara, é anzol, é uma barca, uma canoa e água. Mas para ser pescador de homens, você tem que ser cheio do testemunho. O teu nome tem que estar limpo. Você tem que dar testemunho. Tem que ser cheio do Espírito Santo, porque Deus quer te usar. E para Ele te usar, você tem que dar lugar para Ele. E para dar lugar para Ele, tem que seguir a Jesus. Bata no ombro do teu irmão e diga assim: siga Jesus, meu irmão. Siga Jesus, meu irmão. Siga Jesus, varão. Siga Jesus. Não pare de seguir a Jesus, não. E quando eu observo isso, irmão, Simão, servo de Deus, no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, após ele ter recebido a sua incumbência, a efusão do Espírito Santo, diz a Bíblia que ele foi o primeiro a entrar no mundo espiritual, e ele começou a verbalizar o Evangelho e pregar o Evangelho. E diz a Bíblia que em um texto só, em uma mensagem só, em uma pregação só, 3.000 pessoas converteram ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu observo isso, irmãos, eu venho a entender porque nós hoje não mais convertemos 3.000 pessoas. É bem verdade que é difícil um culto hoje nós reunirmos essa quantidade de pessoas. Imagine converter. Aí eu quero uma profecia hoje para te entregar, e eu vou te entregar hoje. Sabe o que está faltando hoje? E Deus, pela misericórdia, vai derramar em nossa vida unção de multiplicação. Diga para o seu irmão: Deus vai multiplicar hoje o teu azeite. Unção de multiplicação. Entenda bem, irmão, Deus precisa multiplicar a tua chamada. Deus precisa multiplicar a tua agenda. Deus precisa multiplicar essa unção que tu diz que é de Deus, mas quando Deus te passa a revelação, tu não entrega. Esta unção que tu diz que é de Deus, e quando vem um demoniado não tem coragem de expulsar. Isso não é unção de multiplicação, isso é unção de chastidão. Mas diz hoje, Deus vai te dar hoje a unção de multiplicação. Mas eu quero que você me entenda, para você ver e entender que é de Deus essa unção. Diz a Bíblia que existia um homem chamado Abraão. Este homem tinha uma vocação que o próprio Senhor revelou para ele no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E Deus promete para ele: olha, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande geração, e eu vou usar sua semente. Mas ele não era um homem ativo. A mulher estéril, ele já era velho, não tinha condições, era estéril. E Deus, eu vou multiplicar a tua semente, ou seja, unção de multiplicação. E diz a Bíblia que quando ele tem o primeiro filho, ou o segundo, depois do clandestino que ele teve com H, que era chamado Isaac, diz a Bíblia que teve um filho chamado Isaac, multiplicou um. Desse um,
multiplicou 2. Em uma barrigada só, em uma gravidez só, Rebeca teve 2 filhos, gêmeos, que se chamava Esaú e Jacó. Depois, Deus faz uma chamada específica para Jacó. Jacó só recebeu a unção de multiplicação e teve 12 filhos. De um, que é Abraão, foi Isaac, multiplicou para 2, que foi Jacó. De Esaú, só Jacó teve 12, multiplicou para 12. Desses 12, Deus, o Senhor, por providência divina, leva José, que era o seu filho mais velho do que Benjamim, para o Egito. Do Egito, ele salva 70, os parentes. No último livro de Gênesis você vai ver 70, ou seja, de um que multiplicou para 2, que multiplicou para 12, que multiplicou para 70. Desses 70 que estavam no Egito, diz a Bíblia que houve uma multiplicação de contingente, de pessoas, de gente. Foi tanta gente, irmãos, que diz a Bíblia em Êxodo, no capítulo 1, que os faraós, os reis da época, queriam eliminar, queriam matar, queriam destruir os descendentes do velho Abraão, por conta da quantidade que estava se multiplicando, perseguindo eles por conta da multiplicação. Diga, eu creio na multiplicação. Isso é no Velho Testamento. Agora eu vou lhe explicar a multiplicação no Novo Testamento. A multiplicação no Novo Testamento começou através de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus veio um só, o Filho de Deus. Um filho só Deus tinha na terra, que era Jesus. E diz a Bíblia que Jesus chamou 12. No capítulo 10 do livro de Mateus, ele vem falando a respeito dos 12 discípulos, que era Pedro, todos os discípulos, João, André, Tiago, todos eles. E chamou 12. Desses 12, diz a Bíblia que eles pregavam, evangelizavam. Dos 12 multiplicou para 70. Em Lucas capítulo 10 está descrevendo a respeito dos 12 discípulos, dos 70 discípulos. De um, que era Jesus, multiplicou para 12, que eram os 12 apóstolos. Do 12 gerou 70, que multiplicou para 70. E diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo de número 16, 15 e 16, vem dizendo o seguinte, que já havia 120 irmãos, orando no cenáculo, para fogo do céu cair. Estava multiplicando a coisa. Você já pode começar a adorar por isso, irmão. Está multiplicando. Enquanto você está aqui, escutando esta mensagem, Deus está multiplicando o teu azeite, a tua unção. E diz a Bíblia que quando Pedro, só Pedro orou e ele pregou, diz a Bíblia que 3.000 converteu. Qual era a unção que estava sobre Pedro, o evangelista Danilo? Estava a unção de multiplicação. E hoje Jeová, o Senhor da Seara, diz para você, esta unção está hoje, por patrocínio divino, em sua vida, sendo delegada. Se você hoje, aleluia, até hoje estava ganhando 1, 2, 3, 4 almas, eu profetizo que Jesus vai te usar e você vai ganhar 30, 40, 60, 100. Se a tua igreja, você que está me ouvindo, é de 1, é de 2, é 3 pessoas, Deus vai multiplicar para 100, para 1000, para 500. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo de avivamento chegou, o tempo de unção chegou, o tempo da multiplicação chegou. Eu quero que você se coloque de pé, por gentileza, e você vai receber essa unção de multiplicação que vai descer hoje aqui. Não fica com vergonha. Eu costumo dizer que vergonha é você sentar num bar e beber cachaça. Vergonha é você ficar com charuto, com cigarro na boca. Vergonha é você estar dentro de um prostíbulo prostituindo. Vergonha é estar no muro, beijando na boca, envergonhando o nome do Senhor. Mas a glória a Deus, aleluia, encher do Espírito Santo, falar em línguas, isso não é vergonha para ninguém. Por isso, pelo amor de Deus, começa a fechar os olhos e deixa Deus te encher do Espírito Santo nesta noite, neste lugar. Deus hoje vai transformar Simão em Pedro. Deus hoje vai transformar Simão em Pedro. Ele vai transformar Simão em Pedro hoje aqui. Vai transformar, o Senhor está me mostrando aqui. Ele vai transformar Simão em Pedro. Vai transformar pescador de peixe. Pescador de peixe em pescador de homens. Aguarda tu, meu irmão, porque algo diferente por esses dias está para acontecer na sua vida. E tu não somente vai ver milagre, tu vai se surpreender da maneira que Deus vai te usar. Porque quem está falando aqui não é um homem comum, é
isso, porque Ele quer fazer na sua vida. Alabandecova nega supra na garraia. Oh Espírito Santo de Deus, tu estás aqui, Jesus. Jesus, tu que revelaste esta palavra.